A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma ótima noite a todos, pela graça de Deus. Irmão Ronaldo, uma coisa que eu quero falar e colocar algo muito importante sobre a esperança e da fé que sempre eu tenho e dos meus irmãos e compatriotas da esperança da fé cristã. A supremacia da divindade, deidade de Jesus Cristo e o seu sacerdócio real. Eu vejo que isso é muito importante pelo simples motivo daquilo que se apresenta no próprio Jesus. Por que eu falo assim? Porque geralmente, tendo a doutrina da Trindade, o ensinamento trinitariano, que é composto pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus, constituído em três pessoas. Então eu vejo algo bem importante, que a gente sabe que todos, pelo menos, conhecem, e que a maioria crer no Deus Pai é incontestável. Tanto no Antigo e Novo Testamento. É incontestável. O Deus Pai. Criador dos céus, Criador da terra. Então, vamos também ter o Deus o Filho, Jesus Cristo. A qual é provindo de Deus, vindo de Deus, gerado, não criado. Deus de Deus, luz de luz, como ensina, digamos, o Credo de Nicéia em detalhes. E vamos ter o Espírito Santo, Deus também, que coopera junto com o Pai e o Filho. Um único Deus em três pessoas. E a importância que eu vejo que é a seguir apresentar Jesus Cristo como o mediador, como é dito na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 5, que ele ensina e que diz: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o que o apóstolo Paulo apresenta, porque é só um mediador, uma ponte entre o Deus que está no céu e os homens que estão na terra, as pessoas, os mortais, vamos assim dizer. Como a gente tem essa referência, enquanto Jesus ensinou isso ao Natanael, quando estava debaixo da figueira, e o Felipe foi chamar ele, apresentou a Jesus, falou dele, e Natanael foi conhecer. Ele foi conhecer Jesus. Jesus falando aí, um verdadeiro israelita, e eles começam a ter uma conversa. E uma dessas frases que Jesus diz é: muita coisa ainda você verá, porque você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como ele faz essa referência ao próprio Antigo Testamento no sonho de Jacó. Que Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, Esaú, por causa da roubar a primogenitura, enganar seu pai e seu irmão, o irmão dele ficou com raiva, queria matar e desolou aquela conversa toda. A mãe dele ajudou e Jacó fugiu. No meio do caminho, ele se deitou, dormiu e ele teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada que ia da terra para o céu e os anjos iam subindo e descendo. E ele falou: aqui está a casa de Deus. E Jesus fez essa referência a ele mesmo, como ele sendo uma escada entre o céu e a terra. Ele é o mediador e o salvador de todos os homens, para trazer graça e misericórdia. Então eu acho que eu vejo muito importante sobre dois pontos específicos, no caso do Filho de Deus, que é chamado também de Cordeiro de Deus, como diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dois pontos importantes é colocar o seguinte: é a deidade de Cristo, a sua divindade, e a segunda é a seu sacerdócio real, o seu cargo de sacerdócio, o sumo sacerdote. Porque eu vejo algo muito importante, esses dois pontos. O primeiro eu vou colocar como a deidade de Cristo. Por que eu coloco a deidade? A sua divindade. Porque é algo essencial. Cristo veio salvar os pecadores. Cristo veio salvar a humanidade. Ele veio fazer a salvação, pela sua graça. É dito na própria Santa Escritura. Agora, como ele faz isso? Porque ele em si, porque, digamos assim, o Deus homens tinha que vir. Porque não, digamos, um anjo ou um ser celestial? Ou porque Deus não criou um segundo Adão, um outro tipo de Adão, como no primeiro no Jardim do Éden? Pelo simples fato é que a criatura não pode pagar uma dívida que foi feita contra o Criador. Sendo Deus o Criador infinito, a qual é a supremacia do bem, da supremacia das boas coisas, grandiosas e verdadeiro, o ser humano fez uma dívida do pecado, como diz o apóstolo: o pecado, o salário do pecado levará à morte. Porque aquele que peca condenou todos os homens.
Aquele que pecou, no caso Adão, no Jardim do Éden, pecou, a condenação passou a todos os homens. E fazendo o segundo Adão, não ia acabar a ira de Deus, mesmo que seja uma pessoa realmente justa. Uma pessoa que, vamos supor, não teve pecado, não teve iniquidade e viveu praticamente uma vida santa. Ela não seria suficiente para aplacar a ira de Deus, porque são pecados que acontecem continuamente e a criatura não pode, simplesmente humano. Um anjo é a mesma coisa, mesmo ele sendo um ser celestial, um ser bem elevado e bem, vamos assim dizer, próprio santo, puro, que ele tem acesso ao próprio reino celestial, ao céu e ver a face de Deus, ele mesmo assim, sendo um ser grandioso, ele não pode pagar uma dívida que é impossível de ser paga. Então, o que os apóstolos ensinaram é que Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Mas que é Jesus? Ele é Deus ou ele é um homem? A Bíblia ensina, ele é o Deus homem, Jesus Cristo homem. Paulo apresenta como o Deus homem, o Deus que se fez carne. Cristo era tanto Deus quanto também era homem. Essa sua divindade e a sua natureza ela não se misturava, mas também não eram separadas, porém elas coexistiam para ter essa natureza de Jesus Cristo, o Deus homem, a qual, sendo homem, a nossa semelhança, a semelhança de pecado, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, ele, entre os primeiros versos, ele ensina o que a lei não podia fazer, por causa da nossa dívida, Deus o fez crucificando o pecado na carne do seu Filho, que tinha a nossa semelhança pecaminosa, que ele não tinha pecado, que ele foi tentado como nós, mas não cometeu um único pecado. Ele tem uma semelhança de nós, um perfeito homem, um segundo Adão, a qual o apóstolo Paulo apresenta ele. É um segundo Adão, um Adão perfeito que não tinha pecado. E não teve. Então, foi apresentado como um homem perfeito. E sua divindade? Temos ele na sua divindade, sua supremacia, a qual ele veio e se fez carne, habitou entre nós, fez, ensinou, curou e fez maravilhas, a qual se entregando na cruz para poder pagar uma dívida infinita, para poder pagar uma dívida a qual ninguém podia ser paga a não ser pelo Deus homem, a qual ele a si mesmo fez. Então é algo muito importante aprender sobre essa deidade de Cristo, a qual Jesus ensinou, falando que ele é como João, no primeiro capítulo, no primeiro verso, ele ensina: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E as coisas foram feitas por ele, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tanto que o verbo estava com Deus no princípio, quanto o verbo era o próprio Deus também. Ou seja, Jesus sendo Deus. E a importância de entender isto é compreender da sua deidade, compreender o seu sacrifício, compreender o alto preço para nos trazer vida eterna e a salvação do dom celestial. E o segundo ponto muito importante é sobre o seu sacerdócio. Por que eu falo do seu sacerdócio real, o seu sacerdócio de ordenação? A Bíblia chama Jesus de o sumo sacerdote. Ele não é composto pela ordem de Arão, da ordem levítica, mas ele é composto pela ordem de Melquisedeque. Porque na antiga aliança, quando Deus falou para Moisés, ensinando Moisés, instruindo Moisés, ele colocou Arão, seu irmão, como sumo sacerdote, a qual ia oferecer sacrifícios pelo povo para dar o perdão dos pecados, da orientação e ensinamento da Sagrada Escritura. E o que acontece nesse período? Moisés ensina, fala: vocês serão sacerdócio do povo santo, povo levítico. Porém, quando o povo cometeu o pecado da idolatria no pé do Monte Sinai, Arão foi o responsável por construir o ídolo. Então, um homem, ele falhou. Isso mostra que o ser humano ele é falho, porque a carta aos Hebreus ela ensina o seguinte, que o sumo sacerdote, antes de ele oferecer o perdão dos pecados para o povo, no caso do sacrifício, ele tem que oferecer sacrifício para ele mesmo, primeiramente para ele, pelos seus pecados. Porque sendo um sumo sacerdote humano, o sacerdócio humano, ele não é perfeito e ele não é eterno. Então, se ele morre, outro tem que ocupar o seu lugar. Agora, no caso, quando é dito que eu construí você como sumo sacerdote sobre a ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica, mas uma ordem superior, a qual Hebreus apresenta, é um sacerdote a qual é perfeito
irrevogável e ilimitado. É um sacerdote onde não tem mais necessidade de oferecer sacrifícios como se oferecia no Antigo Testamento. Ao contrário, a Bíblia mostra que na Antiga Aliança eram sombras daquilo que ia ser revelado no Novo Testamento. Ou seja, estava mostrando o futuro. O sacerdócio, os sacrifícios, as histórias dos pais, dos patriarcas, os profetas, eles contando que tudo isso que está passando iria chegar àquele que ia cumprir todas essas coisas, que seria totalmente melhor e verdadeiro. Aquilo que estava sendo prometido para o povo de Israel e para a humanidade. Então essa é a importância de compreender o sumo sacerdócio de Cristo e a sua deidade, a sua divindade. Da sua compreensão, sendo ele oferecendo a expiação, oferecendo sacrifício em nosso lugar, tornou-se nos próximos de Deus, a qual é dito pela Bíblia Sagrada, justificados mediante a fé. Justificados, pois, por esta graça, temos a passagem direta ao Senhor. Porque somos justificados e salvos pela graça, não pelas obras, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. O que nós não podíamos fazer pela lei, Cristo fez por nós, se oferecendo na cruz do Calvário. Então é algo muito importantíssimo de a gente compreender esta coisa maravilhosa. E antes de finalizar, eu queria deixar uma leitura de um grande comentarista da história da igreja, João Crisóstomo, sobre o sacerdócio de Cristo, que ele diz: pois diz ao testemunho, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é, não por algum tempo, nem com um fim, mas de acordo com o poder de uma vida imperecível. Assim se exprimiu para mostrar que se tornou sacerdote por sua virtude e pela virtude do Pai, com o poder de uma vida imperecível. Aliás, não é consequente a dito segundo a regra de uma prescrição carnal. Seria consequente, mas de acordo com o mandato espiritual, carnal indica o que é temporal, conforme outra passagem. Num tempo de correção foram impostas leis de justificação da carne segundo a virtude da vida, isto é, vive por própria virtude. Disse que havia mudança da lei e mostrou de que maneira. Agora procura a causa, é o que mais satisfaz as almas humanas, a saber, conhecer inteiramente a causa. Mais fidedigno é quando conhecemos a causa e o motivo por que se fez. Assim sendo esta abolido a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. Aqui se levanta os hereges, dizendo: eis que Paulo dá o péssimo preceito, mas presta diligente atenção. Não disse que é vicioso nem malvado, mas porque era fraca e sem proveito. Em outro trecho declara também sua fraqueza, como ao dizer, enfraquecendo-se devido à carne. Não é ela, portanto, que é fraca, mas nós é que o somos. Então, aqui vemos o comentário de João Crisóstomo, que ele ensina o seguinte: temos o sumo sacerdócio não segundo a carne, ou seja, algo perecível, temporário, mas um sacerdócio real, eterno, inacabável. Um sacerdócio que não tem fim, perdão, é algo que não tem fim, mas é eterno, verdadeiro, melhor e grandioso e perfeito, a qual não é necessário fazer um outro sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário, que Jesus fez por nós. E no seu sacrifício, na sua expiação, na sua graça para nos salvar, se oferecendo na cruz. Então essa é a importância e este compartilhar com vocês esse ensinamento, esta coisa maravilhosa sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e sobre o seu sacerdócio real, o sumo sacerdote, a qual temos acesso a esta graça por meio da fé. E para darmos a finalização, uma pequena leitura de Hebreus 4,14, ao que essa maravilhosa ensinamento ele nos ensina. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, no seu sacerdócio, Jesus sendo nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, perdoa os nossos pecados e nos concede e nos dá a graça da vida eterna no seu amor
perfeito. Temos paz com Deus pelo sacrifício eficaz, perfeito e infalível. Ele não falha, porque foi um sacrifício totalmente perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que fez tudo totalmente agradável a Deus. Ele cumpriu a lei enquanto nós não cumprimos. Ele cumpriu as ordenanças e ele cumpriu o propósito. Ele satisfez a ira e a justiça de Deus, a qual era exigida, a qual essa justiça, a qual se entregando ele na cruz, passou para nós esta graça. Recebemos esta graça, este amor gratuito, não é por obras, mas pela fé em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o nosso eterno sumo sacerdote e Cristo Rei, o Deus homem. Que Deus abençoe, que Deus venha abençoar a sua vida e multiplicar. Tenha uma boa noite e Deus acompanhe.